Ah, não sei, eu cheguei a comprar. Não estava gravando, agora que começou. Então, o pessoal que Ah, assistir pelo YouTube vai perder essa parte inicial aí. ô Diga, Luiz, Tina. eu fiquei com muita dúvida, porque quando termina o desencarne, completa o desencarne, aí tem o desligamento do laço fluídico, né? Desligou. Então o corpo está ali, não tem mais nada ali, não. Você vai aplicar passe em Tem, desencarnar? tem sim, tem sim. O que que acontece? O que que é morte? Qual a definição de morte? Allan Kardec dá uma definição. Morte é a dos órgãos, como é que é? A falência total dos órgãos. A medicina também trabalha com esse conceito, não trabalha? Então, morte é a falência total dos órgãos. Falência não quer dizer que eles não tenham um mínimo de funcionamento ali. O espírito vai se desligar daquele corpo, vai se desligar, vai, mas não é uma coisa assim, entendeu, Albertino? Tipo, tira aí, vamos lá e tal. Não, é delicado. Não, Você sim, tem um mas eu estou pensando. psiquismo. Um amigo nosso desencarnou atropelado num acidente feio, há muitos anos atrás, aqui da SGE. E aí o espírito falava assim: nossa, coitado, ele bateu a cabeça. Não, não bateu, não, a gente tirou ele antes. Mas não quer dizer que tirou ele do corpo. Se afastou, como o médium se afasta do corpo, entende? Para ele não ter o trauma do impacto, para isso não atrapalhar ele no mundo espiritual. Mas o desligamento é delicadíssimo, Betina. Uma vez eu vi, são milhões de. Sabe aqueles fios de telefone bem fininho? Hum? Isso naqueles fios. Olha, são milhões de fios. E os espíritos vão tirando um por um, igual linha. Eu vi uma morte. Eu vi isso. Ninguém me falou. Era um fio. Por exemplo, a mão devia ter, sei lá, 1 milhão de fios só em cada dedo. Imagina desligar o corpo todo. A Não, vida aí tudo bem. é muito bela, é muito complexa. Então, até isso ser feito demora. Por que que a questão do. A gente discutiu lá no estudo do estoicismo, como morrer, e aí a gente lá debateu sobre enterrar o corpo ou fazer como é que fala? Queimar? Primário. A cremação. E aí, a lei da cremação, segundo Emmanuel, tem que esperar no mínimo 72 horas. Essas 72 horas, Albertina, é para dispersar o resto de energia animal que o corpo tem. Mas isso na visão espírita. Não, é porque isso eu entendo. Por exemplo, eu tive aqui semana passada um vizinho, chegou a notícia que ele tinha desencarnado, foi quinta-feira. E aí, quando eu fui tomar conhecimento mais tarde, até sair do estudo, fui lá, ele já tinha 3 dias que ele estava desencarnado. E as pessoas muito revoltadas, umas não, outras sim. Mau E no cheiro, meu né? entendimento, no meu, isso, decomposição. E no meu entendimento, eu pensei nisso, eu pensei, É. bom, ele era uma pessoa muito agitada e tal, então pode ter sido por conta da necessidade do desligamento, desse desligamento, né? Não, esses 3 dias aí, Betina, eu penso que é uma prova para a família. O espírito está nem aí. Esses 3 dias foi o que precisou para desligar ele. Então, quando você chegou lá, ele Sim, estava desligado. não, Agora, então, eu a pensei que os três família que dias tinha que passar por essa expiação. Eu fui no funeral de uma companheira espírita, tadinha. Acho que eu contei isso para vocês. Eu fui no domingo de manhã, eu ia fazer um seminário. E aí, eu fiquei na casa dela, hospedado, né? E aí ela chorou, eu acordei de manhã cedo com ela chorando lá do marido. Eu falei, ih, será que brigaram? Eu pensei comigo, né? Aí o marido falou, o pai dela morreu, Luiz. Encontraram ele e tal. Aí o que? Eu achei por bem, né? Falei, então vamos fazer um negócio? Foi uma péssima ideia minha. Antes de ir para o seminário, vamos mais cedo, que aí eu passo lá, faço uma prece. Só que o pai dela o corpo tava mau cheiro. E as pessoas se afastavam, entendeu?
E aí ela chorando, dizia, ah, papai, olha o que aconteceu com o senhor. E eu, então, por compaixão, fiquei perto, enquanto todo mundo se afastou, fiquei perto dela, né? O marido arranjou lá Uhum. uma justificativa que tinha que resolver alguma coisa, vazou, fiquei eu e ela. Aquele cheiro ficou na minha alma, entendeu? Fiquei com aquele trem, e onde eu ia, e aquele cheiro era muito ruim o cheiro. Tô triste. E eu falei assim: como é que eu vou fazer para eu comer, gente, com esse cheiro no meu nariz? Mas olha, ficou uns 3 dias. Uns três É. dias aquele cheiro. Impregnou, sabe? Não sei se era psicológico, mas o trem impregnou. É muito, muito triste. Então, eu penso que quando isso acontece, é mesmo uma expiação para a família, porque o espírito, ó, já está em outra dimensão, entendeu? Na maioria das vezes. A história do espírito é uma, a história da família é outra, né? Então, às vezes, uma pessoa boa pode acontecer, que é prova para a família. A pessoa é boa, mas a família não é. Então, a família vai passar pela prova de. Às vezes, foi uma pessoa que foi abandonada, não foi bem cuidada. Tem todo um mecanismo da justiça para que isso aconteça, Uhum. entendeu? É, realmente Benedita, foi isso. Benedita que está É. falando. Diga, Benê. Eu queria falar do fluido universal, mas vocês começaram a conversar nessa questão aí, meu pensamento voou. Lembrei do meu irmão agora há pouco tempo, né, que eu tive que ajudar no desencarne dele, né, não sei de onde que eu achei força, quer dizer, até sei, né, mas, enfim, o que eu gostaria de falar do fluido universal em relação ao nosso pensamento, né, porque lembrei lá da casa mental do André Luiz, né? Porque é muito importante, né? Nós estarmos harmonizados aí com os nossos pensamentos, porque eles alcançam longa distância e influenciam muito nessa questão do fluido universal, né? Deus nos traz, né? Nos manda um fluido tão puro e a gente acaba denegrindo, né, estragando muitas vezes, né, por causa quer dizer, não, desculpa falar denegrir, não deve falar mais essa palavra, mas assim, acaba deixando impuro por causa dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos ruins que acabam emanando energias, né, e a todo instante nós estamos mergulhados nesse fluido e a todo instante nós estamos aí, né, influenciando. Lembrei do início da nossa aula aqui hoje, né? Que eu entrei e ficou todo mundo quietinho, estava todo mundo quietinho, eu já estava me incomodando com isso, que até eu brinquei depois, acho que você não escutou, Luísa, que eu brinquei, se o professor não deixa conversar antes da aula, né? Mas o que? Nós estávamos ligados pelo coração, pelo pensamento, e cada um de nós aqui estava se preparando para esse momento aqui tão gostoso, tão bom. É isso, obrigada. O espírito, o pensamento é uma manifestação da inteligência, portanto, do espírito. No entanto, ele precisa ser embalado pelo fluido cósmico universal. Por exemplo, eu fico pensando assim, cara, a Lisete, eu acho que eu vou conversar com a Lisete sobre tal assunto. Aí lá a Lisete fala, eu acho que eu vou ligar para o Aloísio. Daí ela liga para mim, ô, Lisete, estava pensando em você agora. Não é coincidência. Já aconteceu, minha filha, por exemplo, eu pegar o celular para ligar para minha filha, eu aperto o número dela, quando eu vou clicar, tem uma chamada dela para mim. Então, telegrafia humana, Allan Kardec chama de telegrafia humana, que é o que nós chamamos de telepatia. Isso é muito comum entre pessoas que têm afinidade. Esse será o meio de comunicação do futuro. O Jordano Bruno, meu guia espiritual, ele fala que o celular é um treinamento para a gente utilizar a telepatia. O telefone que era da corda, que era de fio, hoje está fininho, sem corda, com imagem. Daqui a pouquinho, ele já vai ficar. Já existe celular que é uma pulseira, um relógio, né? E vai chegar uma hora que não vai ter mais nada, só o pensamento. É um treinamento que a gente faz. A,
a natureza não dá salto, a gente precisa ir abstraindo, né? Adestrando a nossa mente. Então, para que o meu pensamento chegue até a Suzy, que está lá no Rio Grande do Sul, ele precisa do fluido cósmico universal, dessa matéria quintessenciada. Então, pensamento a gente não toca, a gente não cheira, a gente não escuta, mas ele existe. E ele é embalado, é essa matéria, uma matéria que ela não é captada pelos 5 sentidos. É essa matéria que vai fazer todo o movimento do universo, da Terra e tudo mais. Vamos lá para avançar para a gente concluir essa questão hoje, né? Cadê? Se o fluido universal, se o fluido universal positivamente, fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido. Como a matéria é matéria. É suscetível por suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza. É o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, o fluido faz papel. O próprio nome fluido, né? A gente até conversa. Não, isso tem fluidez, quer dizer, não se atém, não se limita. Agora, de novo, só existe Deus, Espírito, matéria. Se não é Espírito, é o quê? Matéria. Fluido é Espírito? Não. Então é matéria. Senão a gente teria que criar um quarto elemento no universo. E, de acordo com os espíritos, só existem 3. Então, o fluido é uma matéria que conecta a matéria grosseira que nós conhecemos ao espírito. Aí, Allan Kardec, na letra A, ele faz a seguinte pergunta: esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Quer dizer, ele está tentando trazer o que nos é desconhecido para algo que é para nós conhecido. Aí os espíritos respondem: dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Então, é matéria. Então, o fluido elétrico, o magnetismo, é uma das variações do fluido cósmico universal. Encerramos a questão número 27. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Passemos para a questão 28, então. A 27 tomou aí, nossa, acho que a 28 também não é pequenininha, não, mas não é grande igual a 27. Alguém quer ler a pergunta 28? Quer Eu ler, Benedito? leio. Você lê, É, Benedito? uma vez que o espírito é ele mesmo alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses 2 elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente? Aí o Kardec dá uma sugestão. Tipo assim, dá para vocês me ajudarem a entender? Está meio misturado esse negócio aí. Né? O fluido é matéria, mas não é matéria. Então, vamos dar um nome para ele. Vamos chamar ele de matéria inteligente.
Aí é muito legal quando Allan Kardec. Não é a primeira vez que ele faz isso, gente. Quer dizer, aqui é a primeira vez. Vocês vão ver que ele vai tentar fazer isso ao longo do livro inteiro. E aí a resposta dos espíritos é sempre a mesma. Olha só o que eles respondem. Leia para nós, Benedito. As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular linguagem adequada a vós entenderdes. As controvérsias surgem, quase sempre, por não vos entenderdes sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não ferem os vossos sentidos. Isso. Então, é como se ele dissesse assim: fica mais fácil para vocês assim? Então tá bom, deixa assim. É igual você chegar para uma pessoa da roça, por exemplo, né? E falar assim, por exemplo, a Albertina, né? A Albertina é mineira. Aí eu chego para a Albertina e falo: Albertina, tem como sair um cafezinho aí? Ou, ou vai demorar? Aí a Albertina assim, ó, vou passar um café fresquinho, Luiz. Aí ela coloca água, e aí eu falo: posso ajudar, Albertina? Pode. Na verdade, o contrário, a Albertina pede para ajudar. Posso ajudar, Luísio? Que era despachada, né? Posso ajudar? Pode, Albertina. Aí a Albertina, aí a água está fervendo, a Albertina vai falar para mim assim: Aloísio, pó, 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 pó. Aí eu digo: pode. Se eu sou mineiro, eu entendo o que ela está falando. Mas se não é mineiro, eu não vou entender nada. O que a Albertina está falando? Ela está falando se pó, pó, pó. A pó, pó, pó. O que é isso, Aloísio? Então, ela está perguntando para mim assim: Aloísio, eu posso colocar o pó de café no coador? Mineiro gosta de café passado no coador, né? No coador. Aí, é isso. Mas aí, em mineirês, pode colocar o pó de café no coador? Ela resume: pó, pó, pó. Pô, pô, pô. E aí, como eu entendi o que ela falou, eu digo: pode. Mas a Lisete vai dizer: hã? Né? Então, então, para os espíritos, então, para você, pó, 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 Betinho, né? Então tá bom, deixa pó, 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 né? Então, o que ele está dizendo? Use a linguagem que você quiser, tá tudo bem. Você entendeu o que eu falei? Se você entendeu o que eu falei, tá bom. Tá E bom. Kardec falou: tá complicado esse negócio aqui, matéria, não, matéria quintessenciada. Vamos dar um nome, vamos colocar matéria inteligente e matéria inerte. Né? E Então, pronto. o celular é uma matéria inerte. Agora, para eu pegar o celular e fazer esse movimento, eu preciso da matéria inteligente. Tá bom, você quer dar esse nome? Tudo bem. Não vou debater com você. Então, mas também não disseram que está certo. Só disseram que a gente pode dar a nomenclatura que a gente entender, desde que a gente entenda, basicamente, que o fluido cósmico universal é matéria. O que existe na natureza? Deus, espírito, matéria. O fluido cósmico é espírito? Ele tem inteligência? Não. Então, ele é matéria. Se a gente entendeu isso, vou dar o nome que a gente quiser, didaticamente, para a gente entender. E aí vem a observação de Kardec. Um fato patente denomina todas as hipóteses. Vamos, matéria destituída de inteligência, e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas nos são conhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria, ou se é uma propriedade ou um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns,
uma emanação da divindade, ignoramos. Então, ele mesmo deu a ideia, depois ele recuou. Ele mesmo falou, não, vamos pensar melhor. Elas se nos mostram como sendo distintas. Daí o consideramos-las formando dois princípios constituídos do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que as distingue delas por atributos essenciais. Essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Então, ele vai dizer, bom, o que existe é Deus, a inteligência suprema. O espírito, que é a inteligência, que é criado por Deus, mas é uma inteligência. E a matéria, que é criada por Deus, mas é destituída de inteligência. Ela precisa da inteligência para funcionar. Só que essa inteligência precisa de uma matéria mais sutil para fazer a matéria grosseira andar. Essa matéria sutil é o fluido cósmico universal. Muito bem. Dúvidas? É bastante científico e filosófico essa parte, né, pessoal? Mas temos que passar por ela. Vamos junto. Qualquer dúvida aí, a gente vai conversando. Para isso, os estudos têm essa vantagem. Na palestra, não dá tempo da gente esclarecer, das pessoas perguntarem, né? Às vezes eu abordo um conteúdo numa palestra que eu falo, poxa, podia ter mais tempo. Por exemplo, anteontem, isso vai ao YouTube na quarta-feira que vem. Então, anteontem foi pelo Zoom. E eu abordei um tema chamado doenças. E eu abordei todos os aspectos da doença, por que que ela acontece, qual a consequência dela para o espírito, como é que funciona. Mas eu queria, depois que eu cheguei em casa, eu queria ter abordado também como acolher alguém que está doente. Aí voltou. Se tivesse tempo para conversar, eu podia ter abordado essa parte. Como é uma palestra, acabou, acabou. Né? Então, da próxima vez que eu for fazer essa mesma palestra, eu vou acrescentar o pedacinho para abordar o acolhimento ao doente. Então, o estudo é bom que dá para a gente explorar, a pessoa vai perguntando e tal. Imagina, por exemplo, um estudo sobre depressão. Ele vai levar meses. Às vezes a gente faz isso numa palestra de 1 hora. A depressão tem multifacetas, ela se manifesta em cada pessoa de um jeito. Eu, quando estive em Curitiba, acho que faz 2 semanas, já. Semana passada? Faz 2 semanas. Eu fiquei muito tocado com o tema, é porque eu não consigo mais tempo, né? Com o tema do luto. Mas eu quero abordar não uma palestra, mas abrir um grupo. Isso está no meu projeto ainda. Uma hora eu vou conseguir tempo para isso. Para a pessoa vir falar da dor dela. Como é que foi? Não para eu falar de forma geral, falar especificamente para aquela pessoa. Como é que foi perder o filho, perder o marido, perder a esposa? Eu consigo fazer isso na análise. Na análise eu consigo. Porque como só está eu e o paciente ali, aí eu consigo interagir com ele naquele ponto específico. Os estudos é uma espécie de análise em grupo, ele permite um pouco disso também. A palestra é uma coisa mais informativa. Ela informa, ela não aprofunda, né? Então, eu atendi uma pessoa, né, que tinha uma viúva, e ela falava da falta que sentia do marido e tal, e eu falei, puxa, podia ter um espaço para isso. Pode ser uma viúva, pode ser um viúvo, pode ser uma mãe.
pode ser um filho que se sente órfão, né? Enfim. E o estudo permite isso. Vê que nós tratamos de um assunto complexo aqui. Isso não é fácil, gente, o que a gente abordou aqui não é fácil. E aí vamos entrar em mais um item do capítulo 2 da segunda parte, que é propriedades da matéria, que é a questão número 29. Luiz, desculpe te Diga. interromper. Não, tranquilo, não precisa pedir É que você desculpa. tocou as repercussões do luto, né? Então, por vezes, a gente pode ter algum sentimento, alguma experiência, viver uma situação que, se não está se conhecendo, não percebe. Porque eu tenho não sei se já comentei aqui, do meu bisneto, do aniversário dele todos os meses que se faz, enquanto não faz um ano, né? E o meu neto está morando justamente no apartamento da minha filha, que a minha filha não conseguiu ficar em Rio Grande e teve que sair por conta do desencarne do meu genro na época do Covid, né? Foi bastante sofrido, assim, para a família toda. Aham. E agora, então, num dos meses, assim, dos primeiros meses, no segundo mesinho do bebezinho, e eu estava lá, é o mesmo apartamento, e eu fiquei muito desconfortável, muito. Eu não estava aceitando a família materna da criança. Até que eu entendi que eu estava vendo eles como intrusos naquele espaço. Então, as consequências que pode ter, né? Eu poderia, se não Elas tivesse são conhecimento, infinitas. né? Se eu não tivesse o conhecimento, eu poderia rejeitar, me afastar, não ir mais. Se não conseguisse refletir por que esse sentimento, né? Então, bastante importante. Desculpe te interromper, mas Não, não, foi muito bom, são ajudou a me coisas que às refletir. vezes a gente não se apercebe, né? Só quem É, vive reflete mesmo. Senão, fica o luto, tristonho, depressão, falta do ente querido, e não é. cobrando um do outro, né? Cobra do outro. É porque ela não cuidou bem de papai, é porque ele, não Tem sei o quê, era várias. ingrato, né? Tem várias consequências que a gente sequer se dá conta, né? Quando não tem esse autoconhecimento, né? Essa oportunidade de se conhecer. Que é o Obrigada. olhar psicanalítico, né, Suzy? Você teve foi um olhar Sim, sim, psicanalítico, né? sim. Por Como isso a que eu pessoa com aquela consegui. ignorância, com raiva, né, com ranço, e não sabe que por trás ali está a dor, né? Então é muito. Eu ainda vou executar essa tarefa ainda. E aí eu vou juntar espiritualidade, não é nem espiritismo, para que a pessoa de qualquer religião possa participar. Espiritualidade e psicanálise, falando da vida após a morte, mas ao mesmo tempo a gente se perceber nessas armadilhas que o nosso psiquismo apronta conosco, né? Essa foi um dos pontos que eu abordei no atendimento que eu fiz lá no Paraná, que a companheira estava com ódio do genro Coitado. e foi tão curioso que ela falou comigo assim: ser humano é tão complexo, né? Minha filha está namorando com um rapaz. Não sei por quê, Luiz, mas eu não gosto dele. Santo não bate. E ela está viúva, né? Perdeu o marido há pouco tempo, está muito chorosa ainda. E aí eu falei: como é que é o genro seu? Ela disse: Luiz, sim, ele é assim, é bonzinho. Aí eu falei para ela assim: olha, quando eu era jovem, lá em Minas Gerais, É, Rolinho. e a gente falava que era bonitinho, a gente dizia que bonitinho é o feio arrumadinho. Aí eu falei: será que o bonzinho é o mal arrumadinho? Que é o bonzinho dela, né? Não convenceu, né? Ele é bonzinho, né? Podia falar, ele é um vagabundo, mas não, ele é bonzinho. E ele é da igreja, ele é católico, Luiz, mas ele é aquele cara
muito ligado à igreja, quer dizer, fanático, mas aí a consciência de culpa pesou, né? Muito ligado à igreja. E aí, eles foram numa festa promovida pela igreja, e ele prometeu para minha filha que nessa festa ele não ia trabalhar. Não tinha a ver com o setor dele. Você acredita, Luísio, que ele começou a trabalhar? Minha filha ficou sozinha na festa. Era uma filha sem pai, teve que chamar o irmão que mobilizou o Uber para ir buscá-la. Ah, Luiz, esse lixão meu não presta, não. Aí eu falei assim: há quanto tempo você é dirigente espírita? Faz uns 20, faz uns 30 anos. Eu também, hoje. Então, você já era dirigente quando você se casou, sim. E seu marido reclamava de você ficar muito na casa espírita? Reclamava. Você está falando do seu genro ou é de você? É você que é a boazinha, a má, arrumadinha pelo centro espírita? Pois é. E quantas vezes você deixou de dar atenção para o seu marido para trabalhar no centro? E quando seu marido ficou doente com câncer, você ainda continuou trabalhando no centro espírita e deixou o seu marido sozinho? Sozinho. Não acompanhava ele, mas às vezes. Então você não está falando do seu genro, você está falando de você. E outra coisa, ninguém merece que a gente abandone a nossa vida por ele ou por ela, nem seu marido. Você tem a sua vida, que você o amparou, você esteve com ele até o último minuto, você ia com ele, ficava lá com ele enquanto ele fazia quimioterapia, esperava ele, acompanhava ele quando ele ia ter a náusea, porque a reação, né? Ele morreu nos seus braços. Você é uma boa esposa, se perdoe. E é graças ao Espiritismo que você é uma boa esposa. Graças a, graças a Deus que você é fanático, você trabalha no seu espírito. Porque talvez você não ia dar a atenção que você deu. Então, o seu genro é um bom homem. Caramba, qual só que não gostaria de ter um genro que, ao invés de ir para o boteco, ele vai para a igreja? Falei com A ela. igreja Que, ao trabalhar. invés de cheirar cocaína, ele vai comer hóstia. Qual só? Eu, como sogro, é meu sonho de consumo. Falei com ela. Então, quer dizer, olha como é complexo o processo do luto, gente. Caramba. Aí ela, uau, é isso mesmo. Falei, pois é, está me parecendo. Então, por trás do ranço que ela tem do genro, está a culpa. Ela ficou indignada pelo genro ter deixado ele não abandonou, ele só foi trabalhar e tentou, e a menina ficou com um ai de paus lá, ela entrar junto, né? Ficou ali no ai de paus, também ela é espírita e ele é católico. Enfim, não resolveram isso ainda, né? Então ela ficou sobrando, mas ela sabe que ele é católico. E Que tra... ela ficou indignada, não foi pelo abandono da filha, foi pelo abandono do pai da filha, do marido, por ela. Ela teve que abandoná-lo. Até porque Jesus fala isso. Aquele que não abandonar seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, não será digno de mim. Mas o abandono que ele quer dizer não é largar, não é deixar morrer a mim. Ele quer dizer o seguinte: você não pode deixar de viver a sua vida por causa do outro. Isso é doença. A psicanálise nasceu disso, de uma moça que abandonou a própria vida para cuidar do pai durante 12 anos. Qual foi o resultado? Ela ficou tetraplégica, com pensamento confuso. É isso que aconteceu com ela. E que era puramente psicológico. Quando o Freud foi tirando a culpa dela, o corpo foi voltando ao normal e ela voltou a andar. Então,
todo caso muito complexo tem que, se a gente puder, claro que financeiramente é caro, mas a gente deve contratar um cuidador, uma cuidadora. Por quê? Porque o cuidador, a cuidadora, para ela, para a pessoa, é um trabalho. Terminou o turno, ela volta para a vida dela. Agora, o filho, a esposa, não. Aquilo ali é 24 horas por dia. Não há quem aguente. Às vezes, um processo de câncer, de Alzheimer, leva anos. Às vezes é 5 anos, 10. Já pensou 10 anos você deixar de viver sua vida? Toda essa discussão, todo esse debate que a gente está fazendo aqui foi em função do luto. Olha onde o luto pode chegar. E aí ela chorou, né? E ficou melhor. Algumas coisas eu já estou. No começo eu era ingênuo, agora eu já estou macaco velho. Quando eu vou para uma cidade, o pessoal me planta dentro de uma casa. Aí no começo eu achava que era pura casa, agora eu vejo que já tem segunda intenção do povo que está à volta ali, entendeu? Tem o esquema ali. Seja fora daqui, no Japão, na Austrália, nos Estados Unidos, onde eu vou ter o esquema. Às vezes eu fiquei numa mansão. O cara era amigo dos ministros do Lula, quando ele foi presidente em 2002. A piscina, estava lá os ministros, olha que rico. Eu digo, meu Deus, por que não colocaram uma casa tão chique? Eu deitei no chão, porque fiquei com dó de desarrumar a cama do quarto que me hospedaram, né? Então, mas o que que era? Todo aquele luxo, tinha um casal adoecido. E a ideia é que eu os ajudasse. Né? Que bom que a gente tem essa oportunidade. E agora eu estou mais consciente, então eu já vou atento. Digo, o que será que me espera dessa vez? Com certeza não é o frango Aproveita a cama, hein? bravo, não é o churrasco, né, Suzy? No Rio Grande do Sul, a gente já vai pensando no churrasco, não é o churrasco, é alguma outra coisa, né? Mas é só para a gente perceber como é que o luto se desdobra. Quer dizer, o menino é um bom menino. E ela estimulando a filha a separar do genro, porque o genro era bonzinho. Era bonzinho, né? É isso mesmo. Então é um processo que é um tema que eu quero abordar ainda, se Deus quiser. Quero arrumar um tempo na minha vida para me dedicar. O estoicismo, eu sou apaixonado, eu não vou deixar, né? Tem que cavar um outro espaço, né, Elisete? Nós temos aqui, eu penso que ainda há alguma coisa, mas se calhar já caiu em desuso, não sei. Há muito tempo não ouço falar. Mas em tempos que lá vão, por força das circunstâncias, eu fui convidada para ir a um grupo, participar de um grupo, onde estavam pessoas em processos de luto, perda de filhos, de maridos, de pais, enfim, até luto por separação conjugal. Mas eu não fui, eu não cheguei a ir. Depois começaram-me a dizer: pois, mas era a Igreja Católica que estava por trás, e depois um que dizia que era assim, e o outro dizia: mas a mulher é chorar tudo, mas depois não. Eu assim, não, espera lá. Um manda chorar, o outro manda rezar, o outro manda dizer aceitar porque tem que aceitar. Eu assim, espera lá. Não. Aí a doutrina espírita já tinha chegado também, e portanto é assim, não, não, depois vou-me para lá pôr a dizer que a gente não morre, vão-me expulsar de lá. Pior é eu não pôr lá os pés. Mas havia muitos grupos, só que aquilo que eu percebi depois porque havia um casal muito próximo de mim, com uma situação idêntica, e eu depois acabei por os levar à casa espírita onde eu ia. E realmente, pronto, eles foram muito ajudados e a partir dali começaram a entender a vida de outra forma. Mas esta história do acreditar por acreditar e tens que aceitar o que tens que aceitar, porque está escrito que é assim, isto é muito complicado. E nestes centros, normalmente é o que fazem. As pessoas acabam muitas vezes por ficar pior, porque vão curtir, desculpem-me o termo, a dor sem perceber porquê.
A dor está cá, ninguém a vai tirar, ponto final. Isso é de cada um. E cada um sente à sua maneira, vive-a consoante os seus sentimentos. Agora, dizer que, não, coitadinho, chora todo o tempo, mais 500 anos, vai ao cemitério todos os dias, todas as semanas, quer dizer, ei, calma aí, não, não me levam para lá assim. Mas isto, houve aqui uma altura nos anos 90, princípio de 2000 e pouco, isto aqui era uma coisa que não deixa. A cada canto aparecia um grupo destes. Não, não, para mim não. É, Mas faz muita falta. é. E o centro espírita tem melhorado nesse aspecto, né? O centro espírita tem melhorado. Mas o centro espírita tinha uma postura também tão agressiva quanto os outros grupos. Chora não. Se você chorar, você vai atrapalhar a pessoa que morreu. Como se eu perdi, nem chorar eu posso. Aí alguém fala, suas lágrimas são como flechas. Olha que metáfora. A furar o coração da pessoa que morreu. Eu falei, Jesus Cristo. Então, assim, umas coisas meio aterrorizantes. Não. Quanto que o papel do centro espírita, de acordo com a proposta de Allan Kardec, dos espíritos, é acolher a pessoa. Cada dor é uma dor, é independente. O Chico Xavier disse que certa feita recebeu uma mãe em prantos, que havia perdido o filho. Ela falou, Chico, o que você pode fazer para me ajudar? Ele falou, posso chorar junto com você. O que é de fazer? Que palavras pode consolar o coração dessa mãe? Né? Os sentimentos embalados por uma palavra pode ajudar sim. Agora, palavra por palavra, não, a morte não existe. Não, e principalmente não pode chorar. Pararam com isso agora. A gente vê ainda algum espírito ou outro falando, né? Que atrapalha. Que atrapalha o desencarne. Olha só, então os espíritos estão lá fazendo desenlace, de repente você fala assim: tem alguém chorando aí, não faz o desenlace, não. Gente, que isso? Que maluquice é essa? Então, é preciso acolher. E tem o desencarnado No também, que é colo, é preciso recente, dar hein? o colo. Dar o colo, dar um colo. O momento mais difícil da minha vida, a imagem que veio na minha mente foi o colo da minha mãe. Vocês têm ideia, é coisa que eu me lembrei assim, na hora. E tem um lado espiritual. Eu fui fazer uma palestra no Centro Espírita, num sábado. Aí eu estava preparando a palestra, me aparece um japonesinho pequenininho, assim, devia ter 1,5 metro menos, pequenininho. Um homem japonês. Aí eu falei, uai, homem japonês? Só que ele falava português, falou, você vai fazer a palestra amanhã. Fala para minha velha que eu sinto falta dela, que eu tenho saudade dela também. Onde eu tô tá muito bom, mas ela não tá, então eu sinto falta dela. Aí eu disse, como é que eu vou achar a mulher dele amanhã? Mas tá bom. No outro dia eu fui fazer a palestra. Final da palestra, vem uma velhinha, ela deve ter uns 90, né? Uma velhinha com um CD na mão, falou assim: você falou que gosta da Ave Maria. Eu pedi à minha neta para gravar um CD só de Ave Maria. Tem mais de 10 Ave Maria diferentes aí, Gounod, Schubert, todos aí. Aí ela me entregou o CD, deu um abraço, quando deu aí, ele olhou para mim e fez um sorriso. Falei, é ela. Aí eu falei assim, olha, o seu marido também sente sua falta. Aí ela começou a chorar e falou, foram 70 anos de casamento, Aloysio, e fazem 3 meses que ele morreu. Eu não consigo deixar de pensar nele. Está tudo bem. Ele também pensa em você. E pronto, é isso. Não pensa nele, não, senão ele não vai caminhar na luz. Que luz que ele quer caminhar sem a esposa? 70 anos de casado. Então, é preciso acolher. Mas o centro espírita tem melhorado, gente. A gente também precisa reconhecer os avanços, né? Tem melhorado bastante. Então, para
para a próxima semana, a gente volta para a questão 29, que é bom que a gente começa o capítulo Propriedades da Matéria. Alguma coisa a acrescentar? Só Luísio, só dizer quero dizer uma assim, coisa. Jailza, está quase o nosso abraço. Ai, Jesus. Dia data. Olha lá, Liseta, agora eu falei que sim, não vou falei com a Gegel, eu estou combinando Capaz. um encontro só com os portugueses das nossas salas de estudo, para poder a gente conversar. Eu vou dar uma palestra só na Europa, uma só. E vai ser lá na casa do Chico, lá no Refúgio de Esperança. Mas, além dessa palestra, vai ter um encontro da gente lá para poder trocar abraços, né, Lisete? Poder você conhecer a Jailza, para a Conceição. A Também Conceição, quero como é que tá aquela rapariga? Tá bonita a rapariga. Porque rapariga em Portugal, pessoal, é feminino de rapaz, não é igual rapariga, viu, Virginia? Não é a mesma rapariga lá do Nordeste, não. Olha, está aqui É, uma rapariga, uma menina. é uma Aqui próximo, menina, isso aí. aqui próximo está uma rapariga, uma menina E, brasileira, é rapariga, uma menina, nascente. feminino de rapaz. Disse-me assim: eu É. tenho que mudar isso. Eu disse: não, você aqui não muda, você é que tem que mudar. Você é que tem que entender quando alguém se dizer assim, que é uma bela rapariga, estão a Sim. elogiá-la. Você é linda, Sim, mas eu falo para ela que ela é uma bela rapariga. é uma bela rapariga. Mas Rapariga. é uma menina que está aqui numa pasta. Você Mas chama é o pasta. significado literal A da gente palavra. chama É aqui no Brasil que o aqui. pessoal mudou aí. O brasileiro faz essas Há coisas, né? pouco tempo eu contei, ela começou a falar comigo e ela disse: eu tenho que mudar este termo. Se você aqui não muda, você Não, é que tem precisa que não. Você mudar, é português, tem tem que que falar como é aceitar, Portugal. E nós, tem brasileiros, que temos que aceitar entender ser. isso, ué. Quando falarem consigo, é com carinho, não é com nada desse sentido. Você está aqui. Ela sabe, Aqui ela é, sabe. aqui é normal, ninguém pensa nisso, Isso, ela mas sabe. tem outro sentido. Isso que vocês levam por aí. Aí, Pronto. Virgínia, quando você for passear, tá vendo, Virgínia? Você tem amigos agora, porque a Virgínia fica, às vezes ela fica com dificuldade de ter que viajar sozinha, não pode se divertir tanto, porque o marido dela é doente, né? Então não pode acompanhar na viagem para a Europa. Em Júlia, Portugal, você me fala Portugal uma é lindo. coisa, Júlia? Ah, Opa, mutou, só mutou. ia dizer uma coisa. Ih, Eu tenho o dia 8 de novembro, o dia 2 é, é bom e é mau. sim, diga lá. O meu marido faleceu a 8 de novembro. Conheci o pai da minha filha faz anos a 8 de novembro e a minha neta também faz anos a 8 de novembro. Hoje em dia já não tenho problemas com isso, mas ao princípio, nos primeiros anos, eu ia chorar por um e tinha que estar com o outro. Já era o outro. Era muito difícil. Talvez, Até diga. pronto, depois resolvi o problema tentando não pensar no passado Ou porque não pensar, né, resolvia Júlia? nada. Ou pensar. Ao invés de não pensar, pensar. Dia 8 de novembro foi o dia que encerrou um relacionamento maravilhoso, da qual eu guardo saudades. Então, você Sim, pode ter a despedida como uma boa recordação. O pai da Jailza desencarnou no dia do aniversário dela, ui, Jesus. Também entendeu? deixa que E aí, você sabe o que não acontece? é mau, Sabe o não. que acontece, Júlia? Todo aniversário da Jailza ele vem visitar. Então, aí, quer dizer, na época eu fiquei pensando, como é que a gente vai fazer, meu Deus? Já vai ser uma depressão todo o aniversário. Mas é o dia, no dia. Amanhã, amanhã é aniversário de nascimento do meu pai. Então, eu estou feliz por o tempo que ele ficou comigo na Terra. É aniversário de nascimento. Mas se fosse também a data do desencarne, também seria uma forma de agradecer.
é como o copo, né? Você pode agradecer porque ele está meio cheio ou reclamar porque ele está meio vazio. Mas ele é o mesmo meio. É o olhar que vai modificar. Então, não tem problema você pensar na morte do seu marido. Não tem problema. Não, ele já apareceu aí. Já Então, apareceu, então, já apareceu aí e ofereceu-me um ramo de flores. Não o vi, não falou, mas você já esteve. sentiu, mas você sentiu. Senti. Isso é que importa. Esteve aí e ofereceu-me um ramo de flores. Estava ao Mogas, nessa altura. Tive pena que não tivesse falado, mas pronto, paciência. Que Deus nos ajude Sim. e a seguir em frente da melhor maneira possível. E amanhã, com certeza, ele virá te visitar, te dar um beijinho. Ou, como vocês dizem em Portugal, te dar beijinhos. Que lá em Portugal é beijinho no plural, é um monte. Hein? Hoje é hoje. Então é hoje. Então, Júlio, por que você lembrou dele, Júlio? Ele já está indo dando beijinho em Sabe? você. Não esquece nunca. Não Então, esquece nunca. você vai poder sonhar e visitá-lo essa noite. Vamos ver. Há Tem de um ser o que ditado Deus de André quiser. Luiz que diz o seguinte, Júlia: toda lembrança é uma presença. Toda lembrança é uma presença. Então, toda vez que a gente lembrar de uma pessoa querida que se foi, é porque ela está presente. É o fluido cósmico universal, transformando a presença dela, cadê Benedita? Em pensamento, que é captável, que é possível de registrar. É preciso coragem para seguir em frente, sempre, Isso, mas você segue, você é não é? corajosa, né? Então, pois, que remédio? Não há alternativa. É seguir Sim. em frente, não é, Geisa? Isso. Seguir em frente, Acabou que né? a gente fez um encontro sobre o luto, tá vendo, gente? Acabou que a gente fez um encontro sobre o luto hoje. Oh, Né, mãe Suzy? do céu. É. Olha, desejo boa noite a todos e a todas e corra tudo como vocês desejam. Muita saúde para todos. É o que eu desejo para mim, é o que eu desejo para os outros. Tá Saúde, certo. acima de tudo. Consideramos, então, pessoal, esses desejos da Júlia como uma prece. E que todos tenhamos uma noite de paz, de tranquilidade, um fim de semana bem agradável. Então, Muita paz. Tchau, gente. boa Boa noite, noite. viu? Beijinho para todos. Tá?